Nesse vídeo vou falar para vocês os 5 tipos de fundos de investimentos imobiliários disponíveis no mercado brasileiro. O fundo imobiliário é uma ótima fonte de investimentos para você e de renda, tá? Ele é um meio de você investir em imóveis ou títulos atrelados a imóveis e ganhar rendimentos com isso. Então uma coisa legal do fundo é que ele paga os rendimentos via dividendos. Então, por exemplo, você tem um fundo que é comprado em um imóvel, esse imóvel gera aluguel, esse rendimento do fundo é pago para você em dividendos. Então, assim como você compra um imóvel e aluga ele e ganha os rendimentos diretamente na sua conta, o fundo imobiliário ele te paga ali através de dividendos. Então ele é uma ótima forma de você se expor ao mercado imobiliário, mesmo quando você não tem o valor para comprar um imóvel inteiro. Para quem tem o valor de comprar o imóvel inteiro, você consegue dividir, diversificar entre vários fundos diferenciados. E olha que legal, o fundo imobiliário ele é negociado em bolsa, então você consegue comprar ele em bolsa. Quando o fundo é lançado, ele faz uma oferta pública, ele capta o dinheiro para esse fundo e os cotistas podem negociar esse investimento na bolsa de valores, comprando e vendendo como se fosse uma ação. Então é uma ótima forma, é um investimento um pouco mais simples de você analisar se você for comparar com ações, né? Vamos lá, quais são os 5 tipos de fundo de investimento imobiliário? Eu gosto de falar que o primeiro fundo mais fácil de falar é o fundo de renda, tá? Então o fundo de renda é um fundo também chamado de fundo de tijolo. O fundo de tijolo de renda é um fundo que compra imóveis já existentes que geram renda. Então ele pode comprar um imóvel corporativo, então uma torre ali, uma torre comercial que é alugada ali as lajes para várias empresas. Então é como se você fosse dono daquele prédio comercial e recebesse o aluguel das empresas que alugam aquele imóvel. Você tem fundos de renda que compram shopping centers, então o aluguel das lojas e os royalties que o shopping center recebe, você recebe ali como dividendos. Existem uns que são galpões logísticos, então a gente tem várias formas ali de investimentos e alguns que até compram diferentes tipos, ele compra vários tipos de imóveis comerciais, alguns outros tem vários tipos de imóveis de tijolo, então esse é o mais simples de entender, é como se você estivesse comprando um imóvel mesmo, mas através de um fundo. Outro fundo que existe de tijolo é o fundo de desenvolvimento. Esse é um pouco diferente. Quando o fundo está captando esse dinheiro, ele está captando para construir um imóvel. Então ele tende a demorar um pouco mais para pagar esses rendimentos, tem que ficar ligado, ele tem um pouco mais de volatilidade com o mercado. Outro fundo que a gente tem de fundo imobiliário é o fundo de papel. Aí ele é um pouquinho mais diferente. Por quê? Porque ele vai comprar CRIs, CRAs, LCIs, ele vai comprar ali letras hipotecárias, investimentos atrelados ao mercado imobiliário, mas não necessariamente um imóvel. Então ele normalmente ele pode estar ligado mais a juros, tá? Então o rendimento dele é um pouco diferente. Ele vai andar diferente, mas é uma ótima forma de você diversificar ali seu patrimônio de fundos imobiliários. Nós temos os fundos híbridos, tá? Os fundos híbridos eles compram de tudo, eles compram papéis, eles compram investimentos em desenvolvimento e investimentos de imóveis já existentes. Então é fácil você, quando for procurar um fundo imobiliário, você pode entrar ali na lista, procurar o site do fundo imobiliário, procurar ali os relatórios deles que tem no site da Bolsa e você vai ver os detalhes de cada fundo. Esses fundos normalmente são geridos por umas administradoras maiores, como bancos e outras gestoras um pouco mais especializadas nisso. Além disso, temos os fundos de fundos, que são fundos que compram outros fundos imobiliários, também ele ajuda ali numa diversificação. Então eu posso ter complicado um pouco a sua cabeça falando ali de vários fundos, mas o principal é você entender primeiro qual é o seu perfil. Você tem perfil para renda variável? Você tem perfil para ter investimentos que podem, que você pode segurar ele para o longo prazo? Porque assim, esse investimento é um investimento de renda variável, ele varia na bolsa, ele, por ser negociado em bolsa, ele tem uma volatilidade muito maior com um investimento em imóvel real que você tenha, mas por outro lado ele te dá uma liquidez muito maior. Então ele está muito atrelado ali, por exemplo, à taxa Selic, que agora está num momento muito alto. Quando a taxa Selic sobe, os fundos imobiliários tendem a cair, o preço na bolsa, mas como ele cai, você consegue comprar mais barato e ter um rendimento de dividendos mais alto. Então pode ser um movimento interessante comprar no momento.
além de você escolher, entender ali suas necessidades, seu perfil, seus objetivos, sua capacidade de liquidez, você tem que analisar cada fundo para montar uma carteira ali equilibrada. A gente segue umas carteiras de alguns casos de análise aqui bem bacanas e ajudamos você na implementação disso, tá? Então, assim, se você quer ajuda de um profissional para montar essa carteira e entender se isso faz sentido você ter isso na sua carteira de investimentos, ter esses fundos imobiliários que estão num momento interessante de entrada, fale com o assessor de investimentos. Eu sugiro o mesmo que eu utilizo aqui, que é a Apollo Investimentos. É só você entrar em apolloinvestimentos.com.br, preencher o formulário que um assessor entrará em contato para ajudar você a entender se faz sentido você montar uma carteira diversificada com esses tipos de investimentos imobiliários que eu falei agora, beleza? Valeu, pessoal. Muito obrigado e fico aqui até